elimina essa lei. Isso não é irregular. Isso não é intervenção na política que a Constituição não tenha previsto. Então, a Constituição desenhou um STF que precisa ser protagonista e que precisa intervir na política. Então, a discussão boa, e às vezes as pessoas vão para um outro lado, mas a discussão boa é como, em que circunstâncias e com base em que razões e justificativas o STF pode intervir na política. Não se o STF pode intervir na política, porque isso já está dado. É do STF e é de qualquer tribunal constitucional do mundo. Isso é bem normal. Portanto, a gente não deve discutir se o STF deveria intervir na política. A gente deve discutir como o STF poderia e deveria intervir na política, porque há formas bastante legítimas, regulares, juridicamente corretas. E há as formas que não. O que eu queria dizer sobre esse assunto em particular é o seguinte: o primeiro mandato, o segundo mandato do Lula e o primeiro mandato da Dilma, as nomeações para ministro do Supremo tinham alguns critérios que levavam em consideração fatores como a reputação, técnicos. Então, a Dilma indicou o Barroso, por exemplo, Fux, o Lula indicou o Pertence. Não, Lula indicou o Pertence. Desculpa, o Pertence era o grande conselheiro do Lula e ele indicou vários ministros, mas ele indicou, por exemplo, o Toffoli, que tinha sido advogado-geral da União dele, enfim. E o Gilmar Mendes, que tinha sido advogado-geral da União do Fernando Henrique Cardoso. Tinha um critério de ter uma atuação jurídica. E no segundo mandato do Lula, um critério que começou a pesar muito era a representatividade. Então, ele indica o Joaquim Barbosa para ter um ministro negro no Supremo, a indicação das mulheres. O que o STF fez, ela não existe, ela é ilegal. Ela é ilegal porque ou o ministro Toffoli sai porque é suspeito, ou o ministro Toffoli fica porque ele não é suspeito. Não pode escolher relator e mudar. Sai Toffoli, agora vamos fazer um novo sorteio aqui porque Toffoli não dá. Então, ainda por cima, o Toffoli, como uma espécie de saída honrosa, não foi suspeito, mas continua a participar do colegiado que vai tomar decisões colegiadas no caso. Ou seja, o Toffoli continua no caso. Ele só perdeu, uma coisa que é importante, mas ele só perdeu a relatoria. Dias atrás o Toffoli falou, não, eu vou votar nas decisões do caso Massa. Ou seja, nem nessa situação ele se sente constrangido a proteger o Supremo. E essa é a perspectiva principal. Não é salvar a sua própria pele. A gente tem que... Até já fez isso também, né? A gente tem que, além de discutir o indivíduo e seus interesses e seus atos ilícitos, a gente tem que discutir a conexão do indivíduo com essa própria instituição. O que o ato dele, além de poder ser um crime, poder ser um ilícito, o que isso afeta e enfraquece a corte. Nesse caso, que o Toffoli tem um histórico de atos sujeitos a muitos tipos de crítica e discussão sobre legalidade, o que o Toffoli faz, e todos os outros ministros que praticam esse tipo de comportamento, é afetar a autoridade da corte. Uma autoridade mais frágil significa nossos direitos mais frágeis, uma democracia mais frágil, menor capacidade de controlar poder, menor capacidade de controlar fraude eleitoral quando ela existe, ou indícios de violência política quando ela existe, etc. Coisa que a gente foi capaz de fazer em 22 e a gente vai precisar ser capaz de fazer em 26 para esse tribunal. E pensa o seguinte, né? Se um ministro do Supremo passa a sofrer um processo de impeachment no Senado, ou medidas para restringir poderes dos ministros do Supremo, quem vai votar são os senadores. Dependendo, se for impeachment, senadores. Se for um projeto, uma PEC para mudar a forma como os ministros exercem poder na corte, passa pela Câmara também. Na Câmara e no Senado, quem vai votar são os senadores e os deputados federais. Muitos deles estão na lista de contatos do Vorcaro, da mesma forma que os ministros do Supremo. E alguns deles têm conexões que ainda não vieram totalmente a público com eles, mas, por exemplo, você pega o caso do Bolsonaro, cuja campanha em 2022 teve como maior doador
o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcário, Tarcísio de Freitas, a mesma coisa. Do Senado, além de financiamento de campanha propriamente dita, você tem essas relações muito umbilicais entre alguns personagens que eventualmente apresentam uma emenda que beneficia o banco. Estou falando agora especificamente do caso do Ciro Nogueira, que é o senador que apresentou uma emenda para aumentar o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, de 250 mil por investidor para 1 milhão. E essa origem da fraude do Banco Master vem na ancoragem que ele oferecia do Fundo Garantidor de Crédito para as pessoas aplicarem dinheiro lá com taxas de retorno que não existem no mercado, porque ele estava garantindo com o dinheiro que pertence a todas as outras instituições financeiras. Então você tem aí um senador, para citar um, mas tem outros casos de projetos que foram apresentados, que eventualmente depois vai votar a favor ou contra o ministro do Supremo. É muito delicada a imagem do tribunal estar arranhada assim, porque você começa a colocar figuras que também deveriam estar sob escrutínio para decidir o destino do tribunal, que é muito importante para o Brasil. E aí a gente não está falando de um grupo político, né? A gente está falando do interesse nacional mesmo, né? Então, assim, tentar preservar a instituição do Supremo é fundamental, e figuras que também deveriam estar sob escrutínio para decidir o destino do tribunal, que é muito importante para o Brasil. E aí a gente não está falando de um grupo político, né? A gente está falando do interesse nacional mesmo, né? Então, assim, tentar preservar a instituição do Supremo é fundamental, e assim como preservar a instituição do Legislativo também né? Todo mundo, você vai descredibilizar depois as investigações que vão pegar deputados e senadores, porque quem relatava o caso era o ministro do Supremo, que está também envolvido. Então é ruim para todos os lados, né? Sim, sim. E o Ciro Nogueira, para pegar esse exemplo, de fato é interessante ver essas conexões, né? Fazia parte do modelo de negócio fraudulento do Master. Fala, olha, qualquer irresponsabilidade na nossa gestão, você tem um fundo público que garante o reembolso dos seus investimentos até um teto de 250 mil. A partir de 250 mil, o poder público não se responsabiliza mais. Isso tem justificativas importantes em relação à nossa história bancária e tudo. O que o Ciro Nogueira faz é falar, vamos aumentar para 1 milhão? Ou seja, se tivesse aumentado para 1 milhão, nem mesmo esse fundo público seria suficiente para reembolsar os consumidores ou os clientes do Banco Master que sofreram esse rombo, né? E o Vorcário, ele realmente é ecumênico para quem ele dá dinheiro, né? Ainda que Ciro Nogueira, Tarcísio, Jair Bolsonaro sejam figuras de um lado do espectro que mais se destacam, Cláudio Castro, Ibanez, e assim por diante, daqueles que de fato mais próximos estavam com a atividade do Vorcário. É muito. Isso que eu acho que talvez o mais essencial disso, de pensar, é que se a instituição está fragilizada, a figura do ministro ou do senador, a bandeira de campanha vai ser Supremo, né? Acabar com os poderes ou limitar os poderes dos ministros do Supremo. Você vai ter uma disputa política, e disputa política, argumentos são elásticos, as pessoas às vezes recorrem a retóricas inflamadas para ganhar voto, né? E aí, diante de instituições que estão combalidas por um escândalo que atinge todo mundo. Sim, sim. E o que os casos, nessa situação atual, de Alexandre de Moraes e de Toffoli fazem é jogar muito combustível nessa tese de que ministros do Supremo precisam sofrer impeachment. Antes desses dois casos, os argumentos principais em defesa do impeachment eram muito menos a promiscuidade, as relações que quebram deveres éticos e assim por diante, e mais relacionados a coisas que não são crime de responsabilidade. Não é possível fazer impeachment porque você, como senador, discorda de uma decisão jurisdicional que o Supremo tomou. Portanto, uma decisão de condenação ou absolvição de quem quer que seja, ou de declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade do que quer que seja, não é razão e jamais será, porque isso violaria a independência judicial e isso esvaziaria o poder judiciário, jamais será crime de responsabilidade, não poderia sofrer impeachment. Então, essa era a razão que vinha sendo usada. Basicamente, estavam desagradados, achavam que o Supremo tinha dado um golpe
ao aplicar a lei. Esse episódio trouxe situações que, se bem demonstradas, bem construídas, podem se gerar bons argumentos de que sim, são crimes de responsabilidade. Então, tudo isso está sujeito a muito processo no Senado, a muita discussão, e um dever de fato, demonstração de que foi. Mas essa é uma razão pela qual um impeachment pode ocorrer. É uma razão correta. Podemos gostar ou não do mecanismo de impeachment. Podemos tentar imaginar, quando a gente pensa assim, bom, o que